Olá, seja bem-vinda a esse vídeo. Você tem diabetes ou você é pré-diabético e quer comer arroz? Você acha que o diabético ele pode comer arroz? E qual a diferença do arroz branco para o arroz integral? Então é isso que eu vou falar nesse vídeo. Fica comigo nesse vídeo até o final porque eu vou dar essas dicas, responder essas perguntas. Eu sou Consuelo Novaes, eu sou técnica em enfermagem. Eu criei esse canal com o objetivo de trazer informações sobre bem-estar, sobre saúde, qualidade de vida. Então se inscreva nesse canal porque toda semana tem vídeos aqui que vão te ajudar. A primeira coisa que eu vou falar é a diferença do arroz integral para o arroz branco. O arroz integral, como o nome já diz, né, ele é íntegro. Ele não sofreu nenhum processo de industrialização. Ele não foi polido. Foi assim preservado no arroz integral todos os nutrientes dele. É por isso que ele tem aquela cor mais escurinha. Ele demora um pouco mais a cozinhar. Ele tem um sabor mais forte, porque os nutrientes do arroz integral eles foram preservados, ele não passou por nenhum polimento. E o arroz em si, né, ele tem todos os nutrientes. Então, o integral foi preservado. E o arroz branco, ele sim, ele passou por todo o processo de industrialização, ele passou por um polimento e foi tirado do arroz branco todos os nutrientes. O arroz branco sobrou só o carocinho do arroz. É por isso que ele é todo branquinho, ele tem um cozimento mais rápido. Então praticamente não sobrou nada no arroz branco. Essa é a diferença. E em relação ao índice glicêmico do arroz branco e do arroz integral, qual a diferença? Índice glicêmico é a quantidade de carboidratos, né? A diferença do carboidrato do arroz branco para o arroz integral é quase a mesma coisa. Os dois arroz, o arroz integral e o arroz branco, tem quase a mesma quantidade de índice glicêmico, de carboidratos. Às vezes a gente pensa que o arroz integral ele tem menos carboidrato, né, por ele ser mais saudável, mas isso é um engano que nós cometemos. Os dois têm quase a mesma quantidade. Para o diabético, isso aí não faz muita diferença. Mas em relação às fibras, tem alguma diferença das fibras? Aí sim, aí tem diferença sim. O arroz integral, como os nutrientes dele foram preservados, ele não passou por nenhum processo de polimento, de industrialização, foram preservados nutrientes, inclusive as fibras. E o arroz branco não ficou nenhuma fibra. Então, para o diabético, o arroz branco, ele não é legal, não é indicado. Ele vai trazer um pico aí maior de glicemia, de glicose no sangue, depois que o diabético ingerir esse arroz. Porque o mais importante aqui não é comer ou não o arroz. O mais importante é você controlar a sua glicemia. É você controlar os níveis de açúcar no seu sangue e assim controlar a diabetes. Principalmente se você tem a diabetes tipo 2, porque ela é uma doença nutricional, né? É uma doença alimentar. Então, primeiro, você tem que preocupar em controlar. Segundo, se você quer realmente comer o arroz, né? Porque nós gostamos de arroz, aí você vai ter que prestar atenção na quantidade de arroz que você vai comer. Se você já controlou a sua glicemia, a sua diabetes, aí sim você pode comer um arroz. Mas vai ter que ser importante a quantidade do arroz que você comer. Você não pode se esconder atrás de um prato de arroz, porque isso é muito prejudicial para a sua saúde. E aí, por exemplo, eu vou dar uma dica. Você quer comer o arroz branco, aí você pode comer 2 colheres de sopa de arroz branco, coloca uma porção de feijão, porque o feijão é uma proteína vegetal, coloca também uma porção de fibras, porque o arroz branco não tem fibras. Aí você pode acrescentar saladas, né? Os vegetais escuros, que é brócolis, couve, espinafre. Essa porção de fibras vai ajudar a controlar a glicose do seu sangue depois que você comer esse arroz branco, né? Não vai deixar que você tenha um pico de glicose, porque as fibras vão diminuir a velocidade da absorção desse arroz branco por causa do carboidrato do arroz, né? As fibras vão interagir com esse carboidrato, diminuindo a absorção, vai ter uma absorção bem mais lenta, gradual,
e você não vai ter o pico de glicose. Coloque também no seu prato uma pequena porção de proteínas. A proteína pode ser o ovo, pode ser o frango, pode ser um pouquinho de carne vermelha, porque a proteína também ela é importante também para ajudar a diminuir a absorção, a velocidade da absorção desses nutrientes no nosso estômago e você não ter esse pico de glicose. Então o diabético pode sim comer o arroz, né? Se primeiro controlar a glicose, controlar a diabetes, depois que controlou, pode comer, mas é muito importante saber a quantidade de arroz que você comer, que você pode comer. E se você optar por comer o arroz branco, é importante que você acrescente esses outros alimentos que são os nutrientes, né? As proteínas, o feijão, as fibras, para você não ter um pico de glicose por causa desse arroz branco. E também outra dica que eu dou é que você não coma o arroz todos os dias. Intercale o arroz com outro alimento para você não ter um pico de glicose na sua corrente sanguínea. Então foi isso que eu vim falar para você sobre o arroz. Espero de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que esse vídeo vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo. Na descrição desse vídeo também eu tenho informações sobre como você controlar a sua diabetes, como você baixar os níveis de glicose no seu sangue. Se você se interessar por esse assunto, dá uma olhadinha nesse vídeo. Até o próximo vídeo.